Eu quero pensar com você nessa manhã sobre esse tema. Se afaste dos ídolos. Êxodo 20, verso 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Esse texto faz parte do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Talvez na sua mente agora, nesse início de mensagem, você possa estar pensando: puxa, o pastor vai falar de novo, como todo pastor, vai dizer de adoração à imagem. Porque basicamente esse texto é utilizado para isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque esse texto diz que não terás outros deuses diante de mim. E esse é o primeiro dos 10 mandamentos que Deus deu para Israel depois da libertação dos egípcios, né, lá da terra do Egito. Os egípcios, eles adoravam vários deuses. E os judeus, eles cresceram nesse ambiente de idolatria. E o propósito desse mandamento era para que os judeus, eles cultuassem somente o Deus criador do céu e da terra. E Deus também teria que ser prioridade na vida deles. E para nós, igreja, não é diferente. Porque Deus também nos deixou um mandamento semelhante. Porque nós evangélicos somos craque em acusar os outros. Nós evangélicos somos craque em dizer que acharmos que somos mais santos que os outros. Nós evangélicos gostamos muito de dizer que bom é a nossa igreja, certo é a nossa igreja, e nós sim não adoramos a imagem, nós sim não somos idólatras, mas precisamos lembrar que assim como existe este versículo deixado no Antigo Testamento para o povo judeu, em 1 de João capítulo 5, verso 21, há um mandamento para nós como igreja, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 de João, capítulo 5, 21, é o Senhor falando para a gente, igreja: filhinho, ei, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Porque ídolo não é apenas uma imagem ou algo que representa uma divindade na vida de um cristão. Ídolo é também aquilo que colocamos na frente de Deus, ou aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Então, nessa manhã, eu quero, de maneira muito rápida e prática, trazer para você alguns deuses, esse com D minúsculo, que alguns cristãos, e essa palavra aqui é para nós aqui, igreja, muitos cristãos têm colocado na frente de Deus. Primeiro, o Deus do prazer. Primeira coisa, o Deus do prazer. 1 João capítulo 2, a partir do verso 15, diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ei, tanto os prazeres lícitos como os prazeres ilícitos têm nos afastado de Deus. Festas, diversões, entretenimento e tantas outras coisas que temos colocado como concorrentes de Deus. Muitas pessoas têm trocado um culto a Deus por esses prazeres. Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, diz que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, o primeiro Deus que muitas das vezes nós colocamos acima do nosso Deus é o Deus prazer, e isso é idolatria. Segunda coisa, segundo ídolo que nós devemos nos afastar, é o Deus do trabalho. O Deus
do trabalho. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo, é o que diz Eclesiastes. Esse versículo diz que quem ama a riqueza nunca se satisfará do que ganha. Quanto mais ganha, mais quer. Há muitas pessoas que têm feito do seu trabalho o seu Deus. O nosso trabalho é a forma digna de sustentar a nossa família e precisamos dele. A Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga ou preguiçoso. É óbvio que a Bíblia incentiva a gente a trabalhar. A Bíblia diz que nós precisamos, é com o suor do nosso rosto que nós comemos o nosso pão. O problema é que há muitas pessoas que têm feito do trabalho um Deus. A pessoa tem casa própria, carro, mas ainda assim trabalha dia e noite, sem tempo para Deus, sem tempo até mesmo para a sua família. E o trabalho, ele é fundamental e indispensável para os homens, mas não pode ser mais importante do que o nosso relacionamento com o Senhor. Nós ouvimos aqui na escola bíblica com o pastor Marcos, dizendo que ele abriu mão de um emprego dos sonhos que ele tinha, como CEO de uma empresa, porque aquela empresa, aquele emprego estava tomando aquilo que era de mais importante, que era o seu tempo de cuidar, de tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa. Muitos cristãos trabalham excessivamente, dando apenas o resto do tempo e do vigor para Deus e para a sua família, e lá na frente vão colher as consequências disso. Segundo ídolo que nós temos, o ídolo dos prazeres, o ídolo do trabalho, mas nós temos um terceiro ídolo, um terceiro Deus, que é o Deus da vaidade, do dinheiro e dos bens. Jó, no capítulo 15, no verso 31, diz que não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Mateus capítulo 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 19 e 21 diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Vivemos em dias onde as pessoas estão idolatrando o próprio corpo, idolatrando a beleza, e o excesso de cuidado com a matéria tem se levado à idolatria. Temos também vaidade por posição, vaidade por reconhecimento pessoal, vaidade por bens excessivos. Uns estão escravizados nas dívidas por causa da vaidade pessoal, outros escravizados na avareza por causa do amor ao dinheiro e bem. Ei, nós precisamos tomar cuidado com o Deus da vaidade. Isso também é idolatria. Mas é um quarto Deus, que é o Deus da família. Mas como assim, pastor? Deixa eu explicar para você. Mateus 10, 37 diz: que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É interessante que Deus nos abençoa com um cônjuge, geramos filhos abençoados e maravilhosos, constituímos uma linda família e depois deixamos Deus em segundo plano. É Deus que nos dá tudo isso. Deus nos dá um cônjuge abençoado, Deus nos dá filhos maravilhosos, saudáveis e lindos, e depois que Deus nos dá essa família maravilhosa, a gente coloca Deus em segundo plano. A família, ela é a maior dádiva que Deus nos deixou nessa terra, mas ela não pode ser colocada como principal. Colocar esposa, esposo, filhos, filhas na frente de Deus, diz a Bíblia que isso é contrário àquilo que nós entendemos como evangelho. Deus, ele precisa ser prioridade.
A Bíblia diz: digo-lhes a verdade, ninguém que tem deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo, e com eles perseguição, e na terra futura terá vida eterna. Marcos 10, a partir do verso 29. É muito fácil quando nós olhamos para uma outra igreja e dizemos: nós somos bons porque nós não somos idólatras. Nós somos perfeitos e somos mais santos porque a gente não adora a imagem. Só que nós temos outros ídolos. Nós temos outros deuses. Nós temos os deuses do prazer. Nós temos o Deus da vaidade. Nós temos o Deus do trabalho. Nós temos o Deus da família. Todas essas coisas que são excessivamente trabalhado e colocado na frente de Deus. Irmãos, todas essas coisas são bênção. Hoje podemos observar um pequeno número de pessoas da nossa igreja nessa manhã, porque estão de férias escolares e foram passear, foram ter um momento de prazer, e isso é importante, isso é saudável, isso é salutar. E nós não pregamos aqui que a pessoa deixe de passear com a sua família para estar na igreja. Claro que não, família, a gente precisa ter tempo de qualidade com a nossa família. Por isso é importante. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Você precisa ter tempo de qualidade com a sua família. Você precisa desfrutar. Você precisa ter prazer com a sua família. Mas essas coisas não podem ser a sua prioridade. O trabalho é importante. O trabalho dignifica. O trabalho enobrece. O trabalho gera riqueza, não só para a sua família, mas para o país. O trabalho, ele diz a Bíblia que ele vai trazer o sustento para a nossa família. Mas ele não pode ser mais importante que o nosso Deus e a nossa família. Nossos filhos são abençoados. Nosso cônjuge é algo importantíssimo que Deus nos deu. Mais importante que nossos filhos, vou repetir. Nosso cônjuge, esposas e esposos, são mais importantes que nossos filhos. Diz a Bíblia que filhos são flechas na mão do arqueiro. Nós vamos dar direção e força, e esses filhos depois vão embora, constituir outras famílias, e no final da vida quem fica do seu lado é sua velhinha, é seu velhinho. Por isso que você priorizar os seus filhos em detrimento do seu cônjuge é um grande erro que você comete. Mas ainda assim que a gente cuide do nosso cônjuge, cuide dos nossos filhos. Eles são bênção do Senhor, mas a prioridade deve ser sempre o reino de Deus. Eu quero concluir. Eu quero finalizar nessa manhã dizendo que é óbvio que essa lista de deuses, essa lista de ídolos, ela não se encerra nesses 4 que eu trouxe. Eu trouxe apenas uma síntese daquilo que eu entendi ser mais importante, até por causa da brevitude do nosso tempo. Mas há outros deuses como a tecnologia. Irmãos, existem casamentos que estão que estão acabando por causa da tecnologia. Eu já cuidei de casos de família em que o problema o homem está dando mais atenção ao videogame do que a esposa. Crises familiares porque a esposa cuida mais do TikTok do que da comida ou da casa. Então, a tecnologia, que é bênção, usando de maneira errada, tem se tornado ídolo, deuses que têm destruído famílias. Eu poderia colocar também o esporte. Gente que deixa a sua família por excessivamente ser vidrado no esporte. Deixam Deus. Eu tenho um amigo aqui que eu não vou citar o nome, mas ainda bem que é do passado. Quando tinha Fórmula 1, ele deixava de vir para a igreja, né? Não era, na época era Ayrton Senna, né, Titões? Não pode citar nome. Não era para citar nome. Ainda bem que é no passado, né? Ayrton Senna era mais importante que Jesus. Se tivesse em um arrebatamento Ayrton Senna, não é que o Titões não ia querer ir para o céu, mas o Titões ia orar dizendo: Senhor, espera só um pouquinho. Deixa ser só a última volta. E assim, quantas vezes nós deixamos de vir para a igreja porque o Cruzeiro está ganhando, ou está jogando,
Deixamos de ir para a igreja porque o Atlético está perdendo sempre e a gente tem a esperança que um dia ele ganhe. Deixamos de vir para a igreja porque a seleção, a melhor do mundo, o time mais especial, o melhor de todos os tempos, Flamengo, está jogando e nós deixamos às vezes de ir para a igreja. Essas coisas são importantes, mas elas não podem ser prioridades na nossa vida. Há uma lista muito grande. Mas Isaías, capítulo 42, verso 8 diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Vou repetir. Isaías 42, 8. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu estou vendo meu amigo Léo ali. A loja está ficando linda, Léo. Nós vamos inaugurar essa semana, vai, né, Léo? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, uma linda loja de veículos, que vai ser uma bênção ali. Mas Léo entende que a prioridade na sua vida, da Ariane, da sua família, é o Senhor. Assim como todos nós que temos a nossa vida comercial, nossa vida profissional, nossa vida familiar. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Você pode ficar de pé? E nós encerramos aqui nosso culto pela manhã, agradecendo a todas as pessoas que nos visitam, convidando você para estar conosco às 18 horas. Irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para você, logo mais à noite também, às 18 horas. Queria convidar você a estar conosco aqui. Eu queria pedir ao Senhor que continuasse abençoando a sua família, abençoando a sua vida, abençoando os seus sonhos e os seus projetos. Pedir ao Senhor que te sustente em tudo que você fizer. Quero orar em especial que agora, daqui a pouquinho, terá prova na OAB e muitos dos nossos filhos, vão fazer essa prova da primeira etapa da OAB. Que Deus possa iluminar também os nossos filhos, para que eles possam lembrar tudo aquilo que eles estudaram, para que ali também eles possam dar continuidade à vida, tudo aquilo em que Deus tem colocado no coração deles. Quero agradecer em especial as orações dos irmãos. Domingo eu passei muito mal, eu nunca tinha sentido tanta dor como eu senti domingo passado, e recebi muitas orações, muitos WhatsApp, aí, muitas mensagens carinhosas. Eu quero agradecer as orações e o carinho. Agradecer em especial ao doutor Valeriano, que ali me deu uma ajuda emergencial, que foi providencial do Senhor. Doutor, obrigado pelo carinho. Nós estamos em oração pela sua família, que Deus cuide, conforte, abençoe e sustente nesse momento também de luta e luto que a sua família está passando. Conte com a sua igreja, conte com a sua família Pibaçu, conte com nossas orações. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer imensamente tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, em especial nesse final de semana. Por essa linda escola bíblica de férias, que os nossos filhos têm sido ministrados, Pai, acerca da Tua palavra. Obrigado também, Senhor Deus, por esta manhã, esse domingo tão especial que o Senhor nos dá. Agradecendo, Senhor Deus, por este último domingo do mês de julho. Pai, nós estamos agradecendo porque 7 meses já se passaram do ano de 2024 e até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos felizes. Por isso pedimos também ao Senhor que continue nos abençoando nesses próximos meses ainda que temos para o ano de 2024. Muitos desafios temos, Senhor Deus, num país tão desigual, num país de tantas lutas. Então, Pai, abençoe o Teu povo, abençoe, Senhor Deus, essa nação. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de Minas Gerais, tem misericórdia de Manhuaçu, Senhor. Pai, obrigado por cada família aqui representada nessa manhã, que saímos daqui, Pai, refletindo sobre tudo que ouvimos aqui, não só acerca dessa mensagem agora, para a gente nos guardar dos ídolos, mas também, Senhor Deus, acerca da mensagem que ouvimos aqui aos pais na escola bíblica. Ouvimos aqui também a necessidade de falar ousadamente, não guardar só para a gente esse evangelho como missões. Precisamos também mostrar para mais desses 800 países de Minas Gerais que Jesus Cristo é a única solução. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz...